Esses irmãos aqui são só o da nossa igreja, né, irmãos? Porque teve mais 5 igrejas além da nossa. Então fomos 6 igrejas para uma viagem missionária de curto prazo. Foram quantos dias lá? 7 de viagem, tudo? 7 dias. Passou rápido, né? Era intenso, ao mesmo tempo foi passando rápido, né? Glória a Deus. Eu sei que tem alguns irmãos que a gente já combinou mais ou menos de dar um testemunho, mas eu queria dar essa oportunidade aqui. Eu não sei, pastora Cristina, quer começar, pastora Cristina? A pastora Cristina, irmãos, um testemunho para os irmãos. Os irmãos sabem disso, batalhando no meio de um tratamento, desgaste, e lá sorridente, falando de Jesus e se alegrando. Glória a Deus pela sua vida. Amém. O que mais me impactou esse tempo lá é uma coisa que eu sempre costumei falar. Eu trabalhei muitos anos com crianças na igreja. E muitas vezes nós pensamos que as nossas crianças não prestam atenção no que está sendo falado e no que está acontecendo. E lá nós vimos os céus de bronze sendo abertos sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os trabalhos na escola, crianças chorando, sedentas pelo Senhor, sedentas pelo um abraço, querendo orar, querendo uma palavra, e isso foi assim sobrenatural. E uma palavra que eu trago para cada pai nessa noite: não deixe de evangelizar os seus filhos. Não deixe de anunciar o evangelho a cada um deles. Ah, mas ele é muito pequeno, não entende. Entende sim. O Senhor Jesus falou: deixai vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então nós vimos o mover do Espírito Santo nas escolas, entre as crianças, entre os adolescentes. E isso foi muito marcante nesse tempo. Ah, Gerson, vem aqui, Gerson. Gerson também, assim, uma bênção lá. Todos, Deus usou de uma maneira muito especial, né? Paz, irmãos. Colocando aqui corroborando com o que a pastora Cristina falou, algo que me chamou muita atenção nessa viagem tinha algo diferente lá. Os céus estavam abertos, né? Diferente da viagem de 2018 que a gente tinha ido, a gente recebeu muita ofensa, né? Casas se fechavam, pessoas amarravam a cara, negavam a oração e muita coisa. E dessa vez a gente foi lá para semear a palavra, mas a gente também colheu frutos, né? Então, uns semeiam, outros regam e outros colhem os frutos, mas tudo é para a honra e glória de Deus. E a gente pôde colher, né? Lá em Alto do Rosário, e a gente também pôde colher lá no... Qual o nome da outra? Passagem, né? Eu lembro que eu falei para a irmã lá de... Agora eu posso chamar de irmã, né? Lá de Alto do Rosário, que foi a Manu, e a gente tinha ido para estar lá se alegrando com a irmã que ia ser batizada, a Maria do Livramento, né? A Mento, né? Estou me acostumando com esse nome ainda. E a gente foi lá para festejar com ela o batismo dela, né? E no meio do nosso encontro lá na praça, no meio do culto, uma jovenzinha lá entregou sua vida para Jesus, né? E eu me alegrei porque na hora eu não pensei muito bem, mas depois eu comecei a pensar: uns semeiam, outros regam e outros colhem. Foi um fruto que a gente não semeou, foi um fruto que a gente não regou. Falo de mim, né? Mas a gente estava ali para congratular com eles, né? E uma palavra que o pastor deu na praça foi muito precioso para mim. Eu acho que serviu para muitos deles lá, né? Não se amedronte se você vai perder amigos, porque ao mesmo tempo que você perde esses amigos, Deus te dá irmãos, né? Isso tudo é para a honra e glória de Deus, né? Amém, irmãos. Adriano, nós vamos deixar o aplauso para o final, porque senão cada um que aplaude, a gente vai mais tempo. Aleluia. A paz, irmão, glória a Deus, né? Assim, eu e a Jéssica, a gente morou lá um tempo, né? Então a gente tem bastante testemunho, mas específico dessa caravana, talvez um testemunho mais diferente dos irmãos, porque a gente conhece a igreja, conhece os irmãos, né, que estão lá. Então, para a gente retornar lá depois de 8, 9 meses, para a gente é muito especial, porque
a gente vê os irmãos, né, firmes, crescendo, né, os irmãos testemunhando, os irmãos sendo chamados pelo Senhor para interceder. Irmãos, você vê a fé deles crescendo. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, em específico, né, 2 Tessalonicenses, ele vai se alegrar, ele vai dar graça ao Senhor pela vida dos irmãos ali que estão crescendo na fé, crescendo na graça. E para mim e a Jéssica isso é muito especial, a gente visitar os irmãos e ver eles crescendo, ver eles cada vez mais maduros no Senhor. E para fechar com chave de ouro a ida minha e da Jéssica lá, a gente foi de carro, a gente foi antes e voltou um pouco depois, porque a gente tinha alguns irmãos para visitar, né, moradores de lá para estar junto com eles. E a gente ia vir embora na quarta-feira, mas ficamos para ir embora na quinta. E participamos do culto na quarta-feira. E o Senhor nos deu um presente, irmãos, que a minha vontade ali era chorar. Porque quem pregou foi a Giovana. A Giovana pregou. E assim, irmãos, é o Senhor que usa, é o Espírito Santo que nos capacita, né? A gente pode falar muito bem, a gente pode conhecer a Bíblia, mas mais precioso é você ver alguém falando daquilo que ela está cheia. E a Giovana ali pregou, falou daquilo que estava no seu coração, daquilo que ela estava vivendo. E como o Gerson falou, teve uma jovem que a gente conhece também, né, a Manu, e ela já frequentou alguns cultos quando a gente estava lá, sempre muito quebrantada, e ela entregou a vida ao Senhor Jesus ali. E foi muito precioso que na pregação da Giovana, ela sempre citava, eu estava conversando com a Manu, falando com ela sobre isso, sobre aquilo. Então você vê que ela já estava discipulando, irmãos. Então isso é muito precioso, ver os frutos que Dom Basílio está gerando lá através das orações, através da vida dos irmãos que têm participado, semeado. E eu quero assim mobilizar a igreja. Você tem que ir, se você não foi ainda, você precisa ir. Sabe por quê? Você vai orar específico, você vai orar com mais amor, e tenho certeza, como o Senhor falou aos nossos corações por missões, Ele vai falar ao seu coração, como falou na vida de muitos irmãos aqui que foram pela primeira vez. Amém. Glória a Deus. Eu não sei, mas se alguém... Rose. Difícil, né, a gente pontuar, mas foi a minha primeira vez. E o que Gerson falou, a pastora Cristina, o Adriano falaram, eu percebi esse ambiente aberto, né? Deus deu palavras, né? Deu visões e estruturas foram quebradas. Agora, importante falar algo que vocês que intercederam, vocês fazem parte disso, desses céus abertos, amém? Nós, tenho certeza que todos nós, vamos confirmar aqui que nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos cobertos pelas suas intercessões, pelas suas orações. E as pessoas, algo que me impactou, as pessoas vinham até nós pedir oração, né? Teve uma moça, né? Não estava bem, tinha bebido, oprimida, cheia de problema, não me conhecia, né? Eu tinha ido ali a primeira vez e ela chegou para mim querendo oração. Então, eu pude ministrar na vida dela. Uma outra coisa muito marcante é a gente ter conseguido entrar no hospital. Nós seguimos a orientação, né? Olha, nós somos missionários do Rio de Janeiro e estamos aqui para orar por vocês, pelos enfermos. Podemos entrar? Aí foram lá, né? A gente em intercessão, em oração. Eu falei assim, vou falar com a enfermeira-chefe. Aí depois vieram, atenderam, né? Nos receberam e a gente pôde ministrar em muitas vidas ali que estavam, né? E em especial uma menina que a gente nem ia orar, né, Aline? A gente já estava saindo, ela estava dando entrada na emergência, na urgência, com uma dor abdominal. Nós entramos, impusemos as mãos, oramos, e ela não ficou lá, porque a dor passou. E como que a gente ficou sabendo disso? A mãe dela e ela estavam numa das escolas que nós fomos ministrar. Isso é tremendo demais, gente. Isso é maravilhoso. Os céus estão abertos sobre Dom Basílio. E, realmente, as orações, as nossas orações, a minha oração vai mudar com relação a isso. Quando a gente experimenta prova do ambiente, é diferente. A gente intercede mais
com mais intencionalidade, mais especificidade, porque a gente entende o que está por detrás. Muitas coisas já foram, né, quebradas, muitas correntes, mas ainda há muito cativeiro, ainda há muita necessidade. Então, que a gente continue intercedendo e se programando para a próxima caravana. Né, Eliara? Mais 2 pessoas para a gente terminar. Paz, pessoal. Na quinta-feira, a gente teve um trabalho pela manhã numa escola e eu estava escalado para fazer o grupo de teatro lá. Só que eu não estava muito atento no grupo de teatro. Eu queria muito abraçar as crianças e até então não estava nada programado, era mais fazer a peça mesmo lá na escola. E então o irmão Rony começou a pregar e começou a ministrar sobre as crianças. E aí começou um mover de Deus lá naquele lugar, na quinta de manhã. E aí o irmão Rony pediu para as pessoas que estavam lá da missão fazer uma fileira e para as crianças virem abraçar a gente. E as crianças começaram a vir abraçar a gente, começaram a chorar, a se derramar. E foi logo o começo do pastor Cristina falou, de a gente nos atentar às crianças, que no começo elas estavam tão dispersas, porque era muita criança. E depois do trabalho, as crianças nos cantos chorando, assim, e era algo muito tremendo, algo muito poderoso. A gente vê, como o pastor Alex falou lá na missão, a convicção de pecado também das crianças, chorando, se arrependendo, abraçando, voltava, abraçava de novo, chorava, e algo muito tremendo, muito poderoso. Glória a Deus. Antes de chamar, tem 2 pessoas só para a gente terminar, eu sei que muita gente quer falar. É difícil, às vezes, a gente passar tudo, né? Cada um está falando o que o irmão Douglas acabou de falar. Bom, nós estamos falando de uma escola onde 99% das crianças nunca pisaram numa igreja evangélica. Então, não estamos falando de um lugar... E interessante que a gente estava dando aula, a gente estava ministrando para os professores, então eu não vi o que aconteceu. Quando eu cheguei lá e vi aquele povo quebrantado, eu pensei comigo, eles devem ter visto o teatro, devem ter... E eu estou lá abraçando junto com o Douglas, chorando. No final, eu cheguei, e aí, Douglas, que legal, como foi o teatro? Ele, nem teve teatro. Porque quando o louvor veio a palavra, o Rony começou a ministrar, as crianças começaram a chorar, não deu para ter teatro, irmão. Que isso é algo que a gente não tem como pensar, né? Flávio também, uma palavrinha, Flávio, só um testemunho representando a família toda, né? Então, irmãos, é uma experiência extraordinária, porque é uma imersão espiritual que a gente faz. A gente leva 44 horas com os irmãos, leva 6 dias lá, e eu estava refletindo que é a residência, o estudante de medicina, ele faz uma residência há 2 anos, né? E a missão é uma residência para o cristão, porque a gente vai achando que a gente vai entregar e a gente acaba recebendo. E 2 testemunhos lá me chamaram a atenção, de 2 irmãos, né? A generosidade. Um irmão, ele emprestou o carro dele para Rony, o carro do Rony quebrou. E ele ficou sem carro durante 6 dias, ele com 2 filhas, para poder o Rony poder estar usando o carro na caravana. E aquilo me marcou. Eu olhando aquele irmão humilde, eu fui lá buscar o carro na casa dele, e eu vi a generosidade dele, a presteza dele, e aquilo me marcou. E o outro testemunho que me marcou foi um irmão que mora a 25 quilômetros da congregação, indo para a congregação de moto, com a sua esposa grávida, uma estrada de chão, e eu olhei para aquele irmão e aquilo me revigorou. Às vezes a gente tem facilidade de estar em alguns encontros, né? Eu estou falando aqui de modo geral, e a gente acaba subtraindo para poder fazer outras coisas, que são até lícitas. Então, olhando aqueles irmãos novos convertidos, e vendo o amor deles por Jesus, porque a gente não faz isso porque a gente é bom, né? Você emprestar seu carro e ficar 7 dias a pé. Então, assim, foi uma experiência muito marcante. É uma imersão espiritual, porque é a comunhão que a gente desenvolve, é a oração, os irmãos, é algo sobrenatural. Eu nunca tinha ido. E quando a gente vê que os irmãos testemunhando, a gente imagina um evento, uma ação. É realmente algo que eu louvei a Deus pela vida do pastor Alex, porque Deus falou com ele sobre esse projeto. E possivelmente quem for vai ser marcado como eu fui. Agora falta só o testemunho do Greicinho, chamá-lo foi uma benção também. Hoje, só para dar um testemunho para os irmãos, tem 3 pastores que me procuraram, né?
Então, eu e mais 3 pastores de outras igrejas que querem ir para o sertão comigo no final de novembro, para poder vasculhar lá, para poder ajudar a abrir igreja para lá. 3. Amém. Sou de uma época que os cultos havia testemunho no meio deles. Um tempo atrás eu conversei com o pastor Alex, falei, pastor Alex, isso não tem acontecido mais, isso não tem sido mais normal. E isso me chamou a atenção um tempo atrás. Tem bastante tempo conversando sobre isso, pastor. Isso me chamou muita atenção. A falta do testemunhar. O que nós estamos aqui fazendo é testemunhar tudo aquilo que aconteceu lá. Mas eu estava ali na cadeira, eu falei, Senhor, se o pastor Alex pedir para testemunhar algo, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Espírito Santo ministrou no meu coração é exatamente isso. Testemunho do Senhor. O testemunho ele serve para 2 coisas: fortalecer a fé do povo de Deus e despertar aqueles que não é do povo de Deus. E o que nós temos feito com o testemunho? São vários. Lá e aqui. Temos levado o testemunho do Senhor. Temos compartilhado esse testemunho para despertar a fé dos irmãos, para despertar para um povo que está desacreditado de Deus. Um povo que não acredita mais que Deus é o mesmo Deus, que ainda continua fazendo milagres. Irmãos, eu queria só rapidinho para finalizar, falar como que Deus moveu as coisas lá. Sim, é muito normal isso, mas exatamente essa normalidade entra no nosso coração que deixa de levar o testemunho de Deus. Isso é minimizar Deus. Isso é mostrar que Deus, poxa, hoje é um Deus normal. Não. Deus é um Deus de ontem, de hoje, continua operando milagre, continua falando, continua movendo. O pastor testemunhou algo comigo, foi ontem ou foi hoje, não lembro, do que aconteceu lá depois, e isso eu falei assim, Senhor, amém, amém. Foi um mover, foi Deus usando cada um, e Deus usa aqui também, Deus usa lá. Então, eu quero só compartilhar com os irmãos, não deixe de testemunhar, não deixe de falar o que Deus tem feito, porque é isso que desperta a fé e abre os corações do povo. Amém? Vavá, quer falar rapidinho? Ela pediu para falar, pastor, rapidinho. Que a gente estava lá e ia para escolas, creche, e teve uma hora que, de última hora, a gente teve que fazer um teatro. Aí eu fui fazer o teatro para as crianças da creche e depois eu fui falar com um garotinho lá da creche e teve uma garota que falou para mim que o teatro foi muito bom, que ela tinha gostado muito. Tinha outras que não queriam falar comigo e eu acho que foi muito bom, porque eu nunca vi uma coisa assim com crianças pequenininhas sentir a presença do Senhor. Vamos dar um aplauso a Jesus por todo o testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi com a gente, você orando, você contribuindo. O que a gente plantou, você plantou junto. E você colhe junto, tenha certeza disso. Louvar a Deus pelas fotos, né? O Ministério de Comunicação da igreja aí. O irmão José tirou 1.500 fotos por dia. Foi isso tudo? Foi isso mesmo, vocês acharam que é hipérbole, mas não. Olha só, as fotos tão lindas, né? Agora que a gente está observando aqui, com esse projetor bom também, olha só. E nós falamos alguns testemunhos de uma criança, eu falei que quarta-feira, né? Criança de 10 anos, chorando, falando, eu quero Jesus, porque eu quero ir para o céu. E ela chorava, ela falou, eu fiz muita coisa errada quando eu era menor, quando eu era criança. E a gente viu ali o Espírito Santo trazendo convicção de pecados, irmãos. Glória a Deus. Quem sabe ano que vem a gente vai com 2 ônibus. Amém, irmãos? O meu sonho mesmo é a gente fazer um retiro lá, né? Pegar o retiro de fevereiro e ir para lá. Ano que vem não vai dar porque já temos um retiro aqui marcado, mas Deus proverá outras direções. E eu quero que você ore, que nós estamos orando, para a gente começar a voltar um programa na rádio, que a gente vai pregar o Evangelho para toda aquela região, transmitindo aqui da nossa igreja.
filmando aqui embaixo, ao vivo, programa para a gente poder pregar o evangelho para todo o sertão. Quem sabe, começa na Bahia, daqui a pouco a gente vai entrando em outras rádios. Hoje isso é possível, irmãos, porque eu voltei de lá querendo acelerar o processo, a gente precisa ir mais rápido. Amém, irmão? Então vamos orar agradecendo a Deus, vamos ficar em pé, pedir para o pastor Bruno vir aqui orar, que ficou aqui junto com os demais pastores, líderes, orando por nós, agradecer a Deus por esse tempo tão precioso. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, expressar toda a nossa gratidão diante do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por cada testemunho aqui que nós ouvimos. Muito obrigado, Senhor, por aqueles testemunhos que não foram falados, mas nós temos visto e ouvido, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito lá no sertão, em Dom Basílio, e nós queremos render toda a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela obra missionária, pelo Teu Evangelho que tem avançado na cidade de Dom Basílio. Muito obrigado, Senhor, pelos testemunhos de salvação, de conversão, de rendição, Senhor, a Ti, ó Pai. E nós também te agradecemos, Pai, pela obra que o Senhor tem feito. E nós ouvimos testemunho a respeito disso, Pai, da obra que o Senhor fez na vida de cada um dos irmãos que foram, que se dispuseram aí. Nós te louvamos, Pai, porque Tua obra é feita através de nós e em nós também, Senhor. Pai, e nosso clamor, Pai, é que o Senhor continue fazendo a Tua obra, tanto através de nós e em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.